Muito boa noite, minha gente. Olá, você bonitona, você bonitinha ou bonitona. E aí, professor Reuter, nós em revista de novo. Mais uma vez aqui estamos juntos, para discutir uma temática extremamente importante nessa nossa revista eletrônica, com cada vez mais sucesso e repercussão em todo o estado. E você tá bem bonitão? Estou ótimo, melhor agora ainda com excelentes companhias. Então vamos apresentar hoje os nossos convidados. Então temos quem aqui? Hoje nós temos aqui um convidado aqui super especial, viu? Nós temos aqui Genilson, que está aqui hoje conosco, que daqui a pouco ele vai falar um pouco da sua história e da sua trajetória. Temos também aqui Evelyn também, que está aqui representando aqui a Secretaria de Educação, e temos também aqui um representante do NTE, aqui, Felipe, que está aqui conosco hoje aqui, uma equipe multidisciplinar que vai conversar hoje com um tema muito importante, o orgulho LGBTQIA+. Então, vamos lá começar, minha gente. Olha, hoje, Vozes do Futuro, meu primeiro orgulho. Ora, que tema é esse que fala das personas, fala de identidade, fala de luta, fala de respeito, dignidade, fala de ser o que você é. E você, venha com a gente, não é isso, Reuter? Com certeza, Cada vez mais é necessário que a sociedade compreenda que é necessário conviver com o diferente. O diferente não quer dizer que seja hostil. O diferente não quer dizer que ele precisa ser expulso. A gente precisa estar numa sociedade agregadora e não segregadora. E é isso que a gente vai procurar discutir e compreender um pouco mais hoje nesse nosso programa. Nós vamos conversar agora com o Genilson Coutinho, ativista. Ele é responsável pelo site. Ele vai conversar tudo com a gente, 2/3, e além de outras atividades que ele desenvolve aqui em prol da causa LGBTQIA+. E vamos discutir até essa sigla. Então, Genil, seja bem-vindo à TV Conexões. É um prazer, de fato, tê-lo aqui. Boa tarde, boa noite, na verdade, É verdade. Muito obrigado a vocês pela oportunidade dessa troca, E aos companheiros aqui de mesa também. Muito importante trazer essa discussão nesse campo da educação. Que a gente todo dia está falando sobre diversidade, mas às vezes a gente precisa falar um pouquinho mais sobre essa diversidade, de que forma a gente pode contribuir dentro do ambiente escolar, fora do ambiente escolar, quando a gente fala das questões da população LGBTQIA+. E a gente já está no mês de julho, mas a gente precisa falar um pouquinho do mês de junho, Que a gente celebrou o mês do orgulho LGBT, e as pessoas ficam se perguntando assim, por que os LGBT estão celebrando o mês do orgulho LGBT no mês de junho? Nós celebramos porque no dia 28 de junho de 1969, no bairro no Stonewall, em Nova York, mais uma vez a polícia adentrou aquele espaço para violentar as pessoas, só que naquela noite a coisa foi diferente, Porque as pessoas revidaram aquela violência que estavam cansadas, não apenas no Stonewall, mas a toda a região ali, a violência corria solto contra a população. E a partir dessa madrugada, as coisas mudaram. E já no ano seguinte, em 1970, começaram as primeiras marchas de rua, que foi ganhando o mundo. E em 1997, São Paulo realizou a sua parada LGBT, que este ano a gente celebrou 30 anos. Então a gente está celebrando a resistência e a existência de um movimento que fortalece as lutas dos direitos humanos. Porque as pessoas acham que nós estamos falando, porque é o mês de junho. Por que é o mês de junho? A gente esquece de trazer esse recorte dessa história. Muita gente veio antes de nós para que hoje estejamos aqui conversando com vocês e com o público que está nos assistindo sobre temáticas que são importantes
voltada para a comunidade LGBT. Se a gente pensar que a revolta de Stonewall, ele é um marco na história dos direitos da população LGBT, mas a gente também faz um apagamento da nossa história quando a gente esquece da revolta do Ferros Bar em São Paulo, né, que era um bar que as mulheres lideraram essa revolta no Brasil. Então, quando a gente fala de Stonewall, a gente fala dos Estados Unidos, naquele campo, mas falando de Brasil, a gente às vezes esquece de validar essas resistências e essas lutas. Até porque quando a gente fala assim da história do movimento LGBT no Brasil, a gente pensa assim, o movimento homossexual brasileiro. Quando eu falo o movimento homossexual brasileiro, eu não incluía as pessoas travestis, as pessoas transexuais, as pessoas bissexuais, eram feitas apenas por homens gays e brancos naquela época. Então você tinha já um apagamento dessas existências. Mas hoje, quando a gente deixa de ser GLS, gays, lésbicas, simpatizantes, e que a gente vai para GLBT, e que hoje nós somos LGBTQIA+, e que as pessoas questionam assim, essa sigla não termina, todo dia é uma coisa nova. Não é todo dia uma coisa nova, é todo dia a gente validar a existência das pessoas lésbicas, das pessoas transexuais, porque estamos falando de um movimento de luta e de representatividade. Por isso que nós estamos aqui dizendo, são LGBTQIA+, mas eu não sei falar. Você pode até não saber falar, mas você pode aprender, você pode ser empático, que a gente compreende que nem todo mundo sabe tudo, mas quando você está aberto para o diálogo e o processo de aprendizagem, as coisas funcionam. Mas, infelizmente, a gente ainda ouve essas homofobias recreativas. Uma sopa de letrinha, eles querem tudo, todo dia uma novidade. Mas se a gente pensar que na academia a gente tem outros marcadores que vão mais do que LGBTQIA+, porque são as nossas existências, porque antes não se falava, né? A sua fala me deu uma deixa muito boa para fazer uma reflexão. Nós estamos falando de identidade, de persona, de pessoas. Pessoas que existem e têm uma identidade. Então é muito importante que a gente deixe isso bem claro, né? E aí, Felipe Oliveira, também da educação, nós vamos conversar também um pouquinho com ele aí, sobre a importância também de nós estarmos discutindo com esse tema no ambiente escolar, porque este aqui é um ambiente escolar, porque você está na TV Conexões, a estação do saber. Então, clique aí. Olha, falta pouquinho para nós alcançarmos os 10K. Então, dê seu like, se inscreva no nosso canal. Então, Felipe, uma boa noite para você. Então, prazer recebê-lo. E qual é a importância da discussão desse tema em vários espaços, e principalmente no ambiente escolar, na sua opinião? Boa noite a todas as pessoas, né? Boa noite aqui aos queridos companheiros. Agradecer pelo convite, né? Nessa data tão importante, esse mês, apesar do dia de ter vivido, né? O que era o mês do orgulho LGBT no mês passado, mas eu acredito que a gente não pode só debater sobre o tema quando se existe um mês, a gente precisa debater todos os dias, né? E a importância desse tema e a importância desse espaço é para que a gente compreenda que o ambiente escolar é onde se começa tudo, né? É onde se começam os primeiros sinais, né, onde se começam as primeiras descobertas, e debater sobre esse tema, aonde assim hoje, dentro do nosso país, que é um país que hoje, né, de 10 estudantes que tem a evasão escolar, 6 desses estudantes são identificados como pessoas LGBTs, então a gente precisa entender onde é que estão esses marcadores. Esses marcadores dentro da escola, dentro desse espaço. Então, quando a gente começa a debater sobre esse assunto, a gente começa a entender onde é que estão as dificuldades, onde estão os processos, e dentro disso começa a melhorar. E é por isso que hoje, dentro da Secretaria da Educação, nós temos, inclusive, a portaria dos líderes de classe, né, que, inclusive, que é a portaria hoje que se entende como grande importância do protagonismo estudantil, do protagonismo da juventude, mas dentro dessa portaria nós temos a importância do que as escolas elegerem seus líderes LGBTs. A gente tem essa portaria que entende que a gente precisa dar protagonismo, dar voz, dar vez, dizer, nós estamos te enxergando e você não está sozinho. Então, a importância que se comece do diálogo da escola, o professor na sala de aula, quando se existe, inclusive, né, como o colega que acabou de dizer, né, como a homofobia recreativa, a exclusão desses estudantes, porque começa nos primeiros sinais, né, de se descobrimento, às vezes mesmo os problemas que tem dentro de casa, a escola precisa ser esse ambiente de acolher. E quando se acolhe orientando, dizendo que não está sozinho, dizendo que o Estado, né, e a Secretaria de Educação, como núcleo territorial de educação, tem te enxergar, tem sido visto, estamos aqui para te acolher e também te receber. Olha, dentro, né, de um sistema que tem a ver com esse auxílio da permanência
desses estudantes, né, que, de certa forma, sofrem bullying, sofrem hostilidades, são rejeitados, muitas vezes pela própria família, mas que você atua dentro de um programa que, de certa maneira, dá um suporte a esse estudante. Dentro dessa sua experiência, como é que você vê tudo isso? Você tem contato com esses estudantes, você consegue ouvi-los e você percebe que esse programa que você atua contribui com a permanência e evita a evasão desse estudante? Boa noite a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite, né? Esse debate sobre LGBT é um debate extremamente importante, como meus colegas falaram aqui. É do mês de junho, mas a gente precisa debater sobre LGBT, sobre homofobia, todo ano, todos os dias. A gente precisa lutar contra isso, né? Contra a homofobia. E hoje, atualmente, eu trabalho na Secretaria de Educação, na coordenação do programa Bolsa Presença. Hoje, a política pública do Bolsa Presença, ela atinge os jovens de baixa renda, que está ali na vulnerabilidade social. E que a gente sabe que, em sua maioria, são jovens LGBTs, são jovens pretos, né? E é um programa de extrema importância porque ele traz esse estudante para dentro da sala de aula para que ele não precise ir para o mercado de trabalho. Porque a gente sabe, né, que enquanto jovens LGBT, às vezes a gente encara o mercado de trabalho de uma forma diferente do normal, né, de uma pessoa heterossexual. E aí eu me coloco até no lugar de uma mulher desfem, né, eu não performo essa feminilidade que é imposta pela sociedade. Então, muitas das vezes, esse mercado de trabalho, ele me exclui, né, e aí, quando a gente bota o jovem dentro da sala de aula, quando a gente dá um auxílio para ele ali de permanência, a gente faz com que ele possa estudar e ter o seu protagonismo ali respeitado e ele conseguir ser ele mesmo. Genilson, você faz parte, é um ativista, vamos explicar isso, o que é ser um ativista e principalmente nesta área, mas você faz parte de coletivos. Qual é a importância disto para a luta, para a afirmação das pessoas e o combate à violência? Olha só, se não existissem os movimentos sociais, não existia a luta, né? Então, tudo que a gente tem hoje, quando a gente pensa em movimento social em prol da comunidade LGBT, tem sempre um movimento por trás, né? É o movimento estudantil pela UNE, que também agrega esse movimento da história do Brasil, é o GGB, que tem 40 anos. Então, você tem pessoas que vieram antes de nós, calçando este caminho para que a gente hoje chegasse aqui e tivesse pelo menos o espaço mínimo. Não digo que é o necessário, que a gente ainda precisa muita coisa no que tange direitos dessa população. Se a gente pensar que depois de 20 anos a gente teve a possibilidade de doar sangue, porque nós éramos impedidos de doar sangue porque somos gays, né? Então a gente não doava sangue. Depois que o STF determinou que a gente tem esse direito garantido, as coisas mudam, porque às vezes eu ia no EBOB e tinha que performar uma heteronormatividade que não era. Eu tinha que mentir, dizer que era hétero para doar o sangue, para ajudar uma vida. Então, eu acho que isso é uma violência silenciosa e que a gente precisa romper essa barreira. E quando nós sentamos aqui nessa conversa, que a gente vai atingir as pessoas que estão em casa, os professores, coordenadores e pedagogos, eles vão buscar um entendimento que a gente não quer aceitação de nada, a gente quer respeito, né? Que nós somos cidadãos, somos todos qualquer que tem o mesmo direito. Então, quando você pensa nesse campo da atividade, de estar na liderança do movimento, como o Felipe traz a questão do movimento estudantil, é importantíssimo a gente ter um representante estudantil LGBT dentro da escola, que você empodera uma liderança, você mostra que nós somos capazes, que nós não somos doentes. Desde 1990, quando a OMS retirou o termo de homossexualismo e hoje é homossexualidade, né? A categoria de doença, é que nós não somos doentes, doentes somos homofóbicos, transfóbicos, e a gente precisa fortalecer as nossas lutas. Como é que a gente fortalece as nossas lutas? A gente agregando pessoas que defendem essa pauta e que entendem, porque hoje eu entendo que a gente não precisa ter um embate com ninguém, a gente precisa educar as pessoas. Eu acredito que muito caminho hoje do processo de transformação nessa sociedade é a educação. Por mais que nesse país as pessoas não saibam nem quem é o ministro da educação, mas a gente precisa permanecer nessa luta diária, porque a transfobia ela está nos espaços escolares e que às vezes o professor no dia a dia não consegue perceber as nuances dessa abordagem, dessa forma de tratar. Denilson, né? Vamos conceituar um pouquinho, porque transformar aqui um pouco mais em didático. Acho que nesse momento é importante, Reuter. Homofobia, você falou em transfobia. Vamos conceituar um pouquinho. Vamos ser didático, então, né? Quando nós falávamos homofobia, a gente englobava todas as pessoas desta comunidade. Quando eu falo de transfobia, eu estou falando da violência contra as pessoas transexuais e transvestis.
Quando eu falo lesbofobia, estou falando da violência com as mulheres lésbicas, né? Perfeito. A bifobia são as pessoas bissexuais. Se eu falar a sorofobia, que também é homofobia, com as pessoas que vivem e convivem com HIV. Não é uma pessoa com AIDS, porque tem pessoas que em pleno 2026 dizem, fulano está com AIDS. Não, fulano vive com HIV. Ele só manifesta AIDS quando a doença vem à tona. Mas tirando isso, é uma pessoa que vive com HIV. Então, são terminologias que estão no dia a dia que às vezes até o professor não compreende e diz assim, é a opção dele. Não é opção. Eu posso optar por comer banana com leite ou não comer banana com leite, mas é orientação sexual. Se a gente parar para pensar que eu vou escolher ser um homem gay, que eu vou sair sussuarana e vou saber que até meu percurso eu posso ser assassinado porque eu sou gay, eu vou escolher isso, não vou, né? Então acho que a gente tem que contextualizar todos os dias, não apenas nesse diálogo na TV, mas no dia a dia mesmo das pessoas. A gente dá um feedback corretivo, não precisa ser violento com ninguém, né? Como é que você gostaria de ser chamada ou chamado? A gente sabe que nessa educação existe uma portaria que garante o direito da pessoa a ser chamada ou chamado como ele quer. Mas mesmo diante dessa garantia de direito, alguns professores insistem em não chamá-lo ou chamá-la como quer ser chamado, e isso é uma transfobia, que a gente pode combater como com a Lei Milena Passos, que é uma lei estadual, que criminaliza a homofobia em todo o estado da Bahia, né? Se eu estiver lá em Pirá e eu sofrer um caso de LGBTfobia, eu posso acionar o Ministério Público, uma delegacia, e judicialmente a empresa vai responder no caso das empresas privadas. Cassação do alvará, treinar os funcionários, multa de 10 a 100 mil reais. Isso é uma lei estadual que a maioria dos professores, dos educadores, até as próprias pessoas LGBT não conhecem, mas que a lei está em vigor. Se a gente pensar que em Salvador você tem uma lei chamada Teu Nascimento, que é uma lei municipal que eu posso punir o estabelecimento público ou privado por cometer LGBTfobia, mas que ao mesmo tempo a nossa população não tem esse conhecimento, né? A gente tem a lei 7.787/89, que equipara a homofobia ao crime de racismo, mas se você pensar que o GGB divulga 270 casos de homofobia por ano, aí você se pergunta, diante desse cenário, quantas pessoas estão presas? Mas esse número, Genilson, em Salvador, na Bahia... Não, quando o GGB faz essa catalogação desses dados, é nível de Brasil. Tá. Mas dentro do relatório tem lá dizendo assim, na Bahia este ano nós tivemos 30 casos de LGBTfobia. 10 pessoas travestis foram assassinadas, 10 homens gays foram violentados. Então eles fazem um panorama dessa violência dentro desse relatório. Mas é bom que a gente pense também que existe uma subnotificação, que estão casos que não estão lá. Então, se você pega o relatório do Disque 100, é um dado do GGB é outro, mas isso não quer dizer que não existe essas questões. Perfeito. Claro que existe, mas tem casos, por exemplo, que eu não vou a uma delegacia prestar uma queixa, porque eu chego lá e eu sou novamente violentado pelo servidor, que ele não quer canalizar o crime como a homofobia, quer colocar no lugar comum. Então, se eu vou ser violentado, eu não vou lá. E esses dados já caem na subnotificação. Então, mesmo com esses 3 dispositivos, um municipal, um estadual e um nacional, a gente ainda vê essa crescente dessa violência. Mas o que precisa pensar, quando o GGB divulga 270 casos, o que tem sido feito de política pública para diminuir essa violência? Porque senão a gente vai continuar contando os nossos mortos todos os anos. A gente precisa pensar quais são os caminhos de transformar esses dados em política pública de combate à LGBTfobia. Porque a violência é crescente todos os dias. A Bahia é o 4º estado onde mais se mata pessoas LGBTs. Né? É um estado violento para pessoas LGBT, mesmo com a alegria do carnaval, com nossa espontaneidade, mas é uma sociedade extremamente violenta. Mas eu não quero dizer que não há um avanço. Que se você pensar que em 1990 e 80 eu não tinha liberdade de eu demonstrar afetividade a uma pessoa que está do meu lado, que precisava ir para um bar para beijar ou para abraçar, e que hoje eu posso ir ao shopping, que eu posso beijar, que eu posso demonstrar afetividade, mesmo com os olhares tortos, nós estamos resistindo. E isso é a ocupação de espaço. E estarmos aqui hoje, nós 3, e vocês 2 aqui falando sobre o assunto, é ocupar espaço, é um ato político. E como é que a gente muda a sociedade, mostrando para ela que todos nós somos iguais? A única diferença aqui, são as roupas que nós vestimos, né? E quando a gente fala assim, opção e orientação. Genilson, por que é orientação? E por que é opção? A orientação quer dizer com quem eu me relaciono afetivamente. Eu, como homem gay, minha orientação, me relaciono com outro homem gay. Quando a pessoa lésbica se relaciona com outra mulher. É diferente de opção. A orientação é com quem eu me relaciono afetivamente. Aí alguns conceitos, Reuter, eles são, dentro do que o Genilson está colocando, fiquem à vontade para pedir a palavra. Aqui é uma tribuna democrática. Muito se faz confusão e a extrema-direita ela faz questão de manter isso no limbo da obscuridade.
para dizer o seguinte, lugar de discutir, a escola não é lugar de discutir educação sexual. Mas o que ele está colocando é frisar um conceito de gênero. O que é gênero, né? Então isso é muito importante, é um outro conceito que a gente precisa esclarecer. Para você que está aí, você que é mãe, pai, avó, né? Sendo LGBT ou não, mas é preciso se apropriar desses conceitos, e esse programa vai servir também para isso, porque toda vez que você interioriza, conhece, lê, vivencia, você diminui a violência. Você concorda, Voiter? Isso é muito interessante, Robson, a gente trazer isso à baila e aqui a discussão, porque muitas famílias parece que elas têm receio, né, ou não se sentem preparadas, né, de discutir um tema que é tão necessário hoje, que é falar de sexualidade e da diferença de gênero dentro da própria casa, né? Orientação sexual e gênero são questões diferentes e necessárias de serem debatidas dentro de casa, e que muitas vezes querem que a escola assuma esse papel, mas ao mesmo tempo criticam a escola quando a escola querem também ter esse protagonismo, né? Então a gente está numa encruzilhada dentro da sociedade que a sociedade precisa realmente definir, né? Qual é o papel da família e qual é o papel da escola. Porque a escola ela tem também o seu papel científico e biológico de falar de sexualidade, de falar da diferença também dos aparelhos reprodutores, tanto da menina quanto da menina. Mas cabe à família também fazer esse papel de orientação. E muitas vezes o que a gente vê nesse discurso, principalmente nesse discurso extremista, é que fica parecendo que a escola e algumas militâncias estão, na realidade, fazendo uma lavagem cerebral, né, para que os estudantes acabem optando por uma orientação sexual diferente da sua orientação biológica. Exatamente. E biologicamente, né, nós podemos nascer homens, podemos nascer mulheres, podemos nascer cis, mas podemos ter uma opção sexual diferenciada. É isso que precisa ficar claro dentro da sociedade. Exatamente isso, né, Berto? É o que a gente sempre tem dialogado no dia a dia, né? A escola tem um papel de educar, de mostrar os caminhos da educação. A família tem um papel de orientar. Perfeito. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente se fala sobre qual é o papel da escola e qual é o papel da família, porque atualmente na sociedade tem se invertido isso. Perfeito. Né? E a extrema-direita ela tem pegado isso como se fosse algo muito mágico e que vamos transformar, porque a escola agora quer dizer o que os nossos estudantes, o que os meninos e o que as meninas devem ser. Não, muito pelo contrário. A escola ela tem um papel completamente diferente, que é o papel mesmo de educar, dizer, ó, aqui você tem sido visto, aqui você tem sido acolhido, mas a família dentro de casa ela precisa compreender também que ela precisa orientar esses estudantes. E aí, assim, o movimento estudantil, né, e através dos grêmios estudantis, dos líderes de classe, tem efetuado um papel muito brilhante, né? Eu digo muito que eu venho desse espaço, né? Eu sou fruto do movimento estudantil, venho do grêmio estudantil, né? Sou ativista político desde meus 12 anos de idade. E o que me fez compreender enquanto jovem preto, LGBT, de uma sociedade que inclusive me exclui e que tenta me moldar diariamente dentro desse espaço, foi a escola me educar e me mostrar que existiam outros caminhos, que existiam outros processos, mas também o lado dentro de casa de orientação. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a gente não pode cair na falácia, cair naquele papel de entender que a escola pode fazer tudo. Não, a escola vai educar, mas a gente precisa voltar para dentro de casa e também ter uma família acolhedora, compreender que a orientação sexual não se escolhe. Você não dorme hoje e amanhã você decidiu que você vai ser um jovem gay, que você vai ser um menino gay, ou que você vai transicionar naquele dia, não. Muito pelo contrário, essa criança ela já vem dando sinais, desde quando ela nasceu. A diferença é que naquele processo
processo de auto-identificação, de auto-orientação, ela não sabia exatamente quem ela era. Com o tempo, com o processo de conhecimento, com o processo educativo da escola, até inclusive diálogo com os próprios colegas, essa criança, esse jovem se descobre e aí começa a se compreender quem é na sociedade. Então a gente precisa, inclusive, ter muito cuidado e saber diferenciar de fato qual é o papel da escola e qual é o papel da família. Até porque esse papel, acho que de educar da escola, ele vem justamente para isso, né? Para que a gente possa fazer com que esse jovem ele consiga se reconhecer dentro da sociedade, para que ele possa conseguir se compreender e se entender ali. Não é como se estivesse exigindo, até porque eu sempre gosto de falar, essa questão de descoberta. A gente não descobre, a gente já é, a gente nasce assim. Não é como se a gente fosse aqui do dia para a noite escolher sofrer homofobia, escolher não poder sair de casa de mãos dadas com minha parceira ou com meu parceiro. Não é como se eu pudesse aqui escolher não ingressar no mercado de trabalho da forma normal, né? E se a gente pudesse escolher, eu acredito que a gente não queria escolher sofrer homofobia, lesbofobia, transfobia, né? Então, o papel da escola é justamente nessa questão de educar, é te dar esse reconhecimento e fazer com que esse estudante ele faça essa reflexão de quem é ele. Quem sou eu? O que eu gosto de fazer, com quem eu posso gostar de me relacionar, o que é que eu posso fazer ali. É vir nesse reconhecimento e dar esse protagonismo mesmo para o estudante. Gente, eu estava esse final de semana, eu maratonei uma série, dessas séries americanas, que cada episódio vira uma história. E eu senti muito, porque aquela história não teve uma continuidade educativa. Então era uma família que o pai perde a esposa, eles moram em Nova York, ele leva para sair daquela situação de angústia, ele leva para uma comunidade bem pequena no interior lá de Boston, um lugarejo lá perto de Boston. Chegando lá, as crianças começam a conviver. E ele tinha uma criança de 8, 9 anos, uma menina, e eles vão para a escola. Olha que história interessante, Voita. Então, lá nessa escola, essa menina era muito... você vê que a criança ela não tem preconceito, ela não foi enraigada ainda pelos conceitos ou pelos preconceitos. Ela está vivendo, ela identifica o outro, a outra persona como identidade. Então ela começou, tinha um garoto rebelde, né? Então o episódio ele foi evoluindo e tomando surpresas. Então o que acontece? Aquele menino que arranca o boné, que dá tapa, etc. Então foi um menino violento. E ela fez de tudo para conquistar a amizade desse garoto. A resiliência dela é muito interessante. E conquistou a amizade. Um dia, ele a chama para brincar em casa. E estão jogando videogame. E ela, esse jogo está muito chato. Aí ele fez, você quer jogar outra coisa interessante? Brincar de outra coisa interessante? Aí ele pega um baú. E quando abre o baú, foi uma surpresa. Eu fiquei assim, um baú cheio de bonecas. Aquele menino, forçado pela família, estereotipado, abriu um baú com bonecas. Ele vai e pega uma outra caixa brilhante, tudo escondido debaixo da cama, armário. Mas a mãe sabia, escondida. E maquiagem. Então ele começa a se maquiar, os dois começam a brincar, rir, a pular em cima do colchão, com vestidos. A mãe chega. Olha a repressão. Expulsa a menina de casa, ela conta ao pai. O pai foi lá saber que história era aquela. Né? Por que os dois não podiam ser amigos? Só porque estavam brincando de boneca, como o brincar de boneca fosse um referencial de gênero. E aparece o pai, não vou contar, é longo, e você vê que o pai castrador, repressor, no mínimo, espancou o aluno, aquela criança. E descobrimos que a criança era trans. E a família obrigou o menino a se masculinizar. Mas a persona era feminina.
Por isso ele tinha que... ele aprendeu a exacerbar o que era ser macho pela identidade do pai. Acontece muito isso, gente. Você tem histórias que caminham por validar essa violência dessa família? Eu acredito que a gente, como Evelyn e Felipe trouxe, nós ainda nem entendemos o que nós somos e a sociedade já nos aponta. Ah, tem jeitinho de gay, será que é sapatão, né? A gente, enquanto criança, enquanto jovem, a gente nem se compreendeu o que é ser gay, o que é ser lésbica, mas a gente já é apontado. E essa violência vai crescendo todos os dias. Se a gente assistir a novela Quem Ama Cuida, né? Que está no ar, o caso do Mal, que o avô dele o tempo todo fica ali massacrando porque percebeu que ele é um homem gay. Essa violência se reproduz em várias famílias, né? Porque você ser uma pessoa gay dentro da periferia, ser uma bicha preta no subúrbio, não é fácil. É muito lindo você ver uma bicha preta quebrando no pagode, ali no sábado, no paredão, mas o dia a dia dela não é tranquilo, porque ela é escrachada, porque ela é apontada. E se você que pensar que para as pessoas transexuais essa violência é muito maior, porque eu posso passar nessa rua aqui e dificilmente alguém vai mexer comigo, mas dificilmente uma menina trans ou travesti vai passar por aqui e ela não vai ser afrontada. Então essa violência é todos os dias. E às vezes a família faz com que as crianças entrem na depressão e ela nem percebe essa depressão. Isso. E a gente quer debater na escola depressão só em setembro. Mas às vezes tem uma turminha com 40 alunos, tem 3 ali que está vivendo uma depressão absurda, uma violência, e o professor, diante daquele cenário avassalador que é a sala de aula, não consegue nem perceber. Existem uns que ainda percebem, mas tem muita gente que vai passar batido. E o que acontece? Você perde a vontade de ir para a escola, você perde a vontade de interagir no recreio, você perde a vontade de ser gente. Isso é muito violento. Eu estive numa escola no Vila Canária e numa conversa com os estudantes, a menina falou assim: tio, eu não ia voltar mais nessa escola. Eu disse: por que foi que houve? Porque a tia do banheiro disse para mim que meu banheiro não era aquele ali, que era o de cá. Eu disse assim: mas como é que ela sabia que você é uma menina trans? Que eu olhasse para ela, era uma menina como outra qualquer naquele espaço. Ela, porque eu vim de outra escola e meus amiguinhos sabem. Aí eu disse para a diretora: a gente está conversando com os alunos sobre diversidade, sobre combater o bullying, mas a gente precisa conversar com a tia da merenda, com segurança, com a moça da limpeza, que não tem o mesmo conhecimento que todos daqui da escola tenham, mas precisa aprender, porque de repente nem tudo é transfobia, nem homofobia, mas existe também atos involuntários que as pessoas faltam de conhecimento, de entendimento, que senão a gente vai partir muito para o campo da violência. Em vez de a gente educar a nossa população, a gente vai violentar também, ser uma válvula de escape. Isso mesmo, vou falar desses viados mesmo, né? Como eles dizem por aí. Então, quando você percebe dentro do ambiente escolar e você vê essa violência, a família bota para fora. Quando você passa na Avenida 7 à noite, você vê muitas pessoas em situação de rua que são muitos adolescentes e que eles estão ali porque eles foram violentados pela família. Foi a escola que não acolheu. 0,3%, nem 1,5% de pessoas trans estão no mundo do trabalho. Por quê? Porque a escola não acolhe, porque o bullying, porque a transfobia, que o professor não entende e que não quer entender, que a gente tem que perceber que eu estou ali como educador e que o meu papel é formar um cidadão e uma cidadã melhor para o mundo. Mas eu estou dentro da escola sendo violentado, eu não quero voltar. Não volto. E como o Felipe estava conversando lá dentro dos bastidores sobre os espaços de amparo à nossa juventude, o Casal da Diversidade, que é um projeto da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que acolhe pessoas LGBTs com um grupo multidisciplinar de 25 profissionais, é um equipamento excelente e que às vezes a população não conhece, né, Felipe? Exatamente isso, Genil. Você traz um recorte na sua fala muito fundamental, né? Primeiro você traz um recorte de raça, né? Porque é uma coisa que a gente precisa debater também, porque eu acho que é um dos mais violentos, né? Porque hoje, se você pega um recorte social de dados, a grande maioria das pessoas LGBTs que têm sofrido violências no seu dia a dia são, na sua grande maioria, pessoas pretas, periféricas, e aí esse recorte da persona que você traz, ela sai da periferia porque é aquela coisa, no final de semana eu estou num paredão, eu posso ir, mas durante de segunda a sexta eu preciso personalizar, eu preciso vestir uma capa para entrar no mundo de trabalho, para não ser perseguido na rua, para não ser perseguido, inclusive, no ambiente escolar. Mas também a gente precisa também ter muita coerência e dizer que existe mecanismo de acolhimento. Hoje tem existido mecanismo de acolhimento, de trabalho, de orientação, mas onde é que está sendo falhado isso? Quando não existe uma divulgação.
quando não existe um diálogo. E é por isso que momentos como esse é importante. É por isso que a gente precisa continuar falando, continuar dialogando, dizer aonde procurar, aonde acolher, aonde eles podem ir. Porque muitos da nossa comunidade, muitas das nossas pessoas, inclusive nossa juventude, estão sendo largadas na rua, estão indo, por exemplo, para a Avenida 7, ou para debaixo dos viadutos da sociedade, ou até estão nas mazelas sociais com pessoas trans e travestis, que hoje, infelizmente, são empurradas diariamente para o mundo da prostituição, porque não entende, não sabe que existem outros mecanismos, que existem outros espaços, que existe maneira de fazer a transformação nas suas vidas. Então, nós, enquanto pessoas que já entendemos isso, que temos um pouco mais de letramentos, que estamos no dia a dia, que estamos na educação, que estamos em diversos outros espaços, nós precisamos ser, né, pessoas de mecanismo de transformação, tanto na nossa vida, como na vida do nosso povo. Eu costumo sempre dizer, quando eu dialogo com os estudantes, né, que eu tenho rodado aí as escolas com palestra, né, que eu vi muito da teoria do Ubuntu, né, que é a teoria de eu sou porque nós somos. Eu sempre digo isso para eles entenderem que não existe uma diferença entre eu que estou aqui nesse espaço hoje e eles, porque se eu estou aqui é porque eles podem e devem ocupar. Então, nós precisamos debater sobre a ocupação de espaço, sobre entrar na universidade, sobre entender que precisam prestar o vestibular, e é isso que a gente tem feito. Isso é muito importante, não é? Mas vou roubar a palavra só um minutinho, porque nós precisamos por aí pro intervalo VaptVupt, porque você está na TV Conexão. Esse é um programa da produção da Entretenimento TV. Então, fique com a gente aqui em Collab com a TV Conexões. Faltam só 200 e poucas pessoas para chegarmos aos 10K. Então é importante, clique lá, seja parceiro da TV Conexões, contribua. A TV Conexões, vocês sabiam, completa 5 anos agora, em agosto, e vamos comemorar com novos programas mais interativos, né? Nós tivemos a semana passada, nós discutimos a escola do século XXI, e com essa interação as pessoas puderam ter. Nós vamos abrir o chat da TV Conexões para dar voz. Aqui na TV Conexões e no Entretenimento TV, você tem voz, você se vê. Aqui a gente transforma através do diálogo, do conhecimento. Voltamos já, Evoita, e volto com você. O que a história oficial não conta? Uma narrativa que mescla a crueza da realidade com poesia de resistência. A história que o Brasil tentou esconder, contada pela voz que eles não conseguiram silenciar. Enquanto o mundo engolia fogo na Primeira Grande Guerra, nascia uma menina. Carolina! Larga esse papel e carvão, menina! Para de sonhar! Anda! Pega a vassoura e vem ajudar sua mãe! Seu choro ecoava num Brasil que mal completara 26 anos sem correntes nos pés, mas que trazia consigo a herança pesada da escravidão. Em breve, Hiperconexão, aqui na TV Conexões, a estação do saber. Viu? Não disse que não íamos demorar? Já voltamos, já estamos aqui de volta, aqui com o nosso Nós em Revista, nesse bate-papo aqui hoje atual, interessante, engajado e necessário. E eu vou retomar aqui o conteúdo agora, conversando aqui um pouco com Evelyn, e diante de um assunto que já foi tratado aqui no bloco anterior, mas que eu acredito que é necessário a gente tocar nesse ponto. Porque quando a gente falava assim, menino brinca de boneca, né Evelyn? Tá? Eu lembro que na minha infância, eu não só brincava de boneca, mas eu brincava de cozinha. Eu gostava de ficar brincando de cozinha. As minhas primas ganhavam aquelas cozinhas pequenininhas, né? E eu ia lá e ficava brincando de cozinhar, enquanto que os meus primos estavam lá jogando bola, né? Estavam lá brincando com brincadeiras tipicamente masculinas.
enquanto que eu tinha a opção de brincar por aquelas brincadeiras que eram, de certa forma, identificadas como brincadeiras femininas, né? Como é que você enxerga isso hoje, né? Qual é a sua percepção em relação a isso? Realmente existe brincadeira de menino e de menina? O azul é de menino e o rosa é de menina, né? Como é que a gente pode hoje decodificar essa discussão dentro dessa sociedade que nós vivenciamos hoje? Eu acredito que a gente precisa começar a desconstruir isso. A gente não pode falar que existe uma brincadeira de menino, nem uma brincadeira de menino. A gente não pode falar que o azul é para menino e o rosa é para menina. Porque pode ser que esse menino não queira usar azul. Ele queira usar rosa, ele queira usar verde, ele queira usar roxo, ou qualquer cor que queira utilizar. E essa menina também. Então, eu acredito que a gente começa a desconstruir muito essa questão da homofobia, né? Que quando a gente fala que criança ela não nasce homofóbica, ela não nasce com preconceitos. Isso. A gente, enquanto adulto, né? Que enraiza isso nela. Quando a gente começa a colocar uma criança dentro de uma caixa para dizer aqui, ó, isso aqui você precisa seguir porque você é menino. E isso aqui você precisa seguir porque você é menina. A gente começa a criar o preconceito dentro dessa criança. De querer separar o que é de menino e o que é de menina. E quem somos nós para dizer o que é menino e o que é menina, né? Eu acredito que existe a brincadeira de crianças. Você trouxe aqui que você brincava de panela com boneca. E eu também brincava de boneca. Mesmo as pessoas provavelmente me lendo, né? Uma mulher de Sven que provavelmente na infância brincava de bola, de pipa. Eu fui uma criança que brincou de boneca, que brincava de escolinha, que brincava de cozinha. Eu tinha várias bonecas quando era criança. E ainda assim, hoje eu sou uma mulher lésbica, não performo a feminilidade que é imposta pela sociedade, porque feminilidade eu performo, né? Eu sou uma mulher, me identifico como mulher cis, né? Mesmo me relacionando com mulheres. Então a gente precisa parar de dizer que para a criança o que ela deve fazer, dizendo que você é menino, você faz isso aqui. Não. É a mesma coisa quando a gente fala de profissão. Não existe uma profissão para mulheres, não existe uma profissão para homens. Existe uma profissão para pessoas que se identificam com aquilo. E a gente precisa ser feliz no que a gente faz, seja numa brincadeira, seja no mercado de trabalho, dentro de uma profissão, de uma faculdade, e um curso técnico que hoje as escolas oferecem uma cartela, né? A gente precisa dar autonomia para essa criança e esse adolescente, ele poder escolher o que ele quer para a vida dele, seja o que for. Não podemos colocar definições, né, de gênero dentro de coisas que são naturais, uma brincadeira natural. Um menino brincar de boneca não vai dizer que ele vai ser uma pessoa gay ou que ele vai ser transexual. Né? Uma menina jogar bola não significa que ela é uma mulher lésbica ou que ela vai transicionar futuramente. Não. São coisas que a pessoa se identifica e gosta e que não tem nada a ver com gênero ou com identidade, né? Ou orientação sexual. Encarado, inclusive, como um preparo para ser um pai mais cuidadoso, né? Ele está aprendendo a lidar com o filho desde pequeno, né? Ao pegar a boneca, ao cuidar da boneca também, não deixa de ser também um preparo para a paternidade, para a maternidade. Entretanto, a sociedade acaba levando isso para uma interpretação de orientação sexual e não de aprendizado, né? E até com um momento de desconstrução, inclusive, né, desse menino, do próprio machismo, do próprio preconceito velado ali, né? Nesse processo. Genilson, o perfil é um site 2/3, você cria. Que coletivo é esse? Qual é a função disso, do 2/3? Fala aí pra gente, dá um endereço. O que a gente vai encontrar lá no 2/3? O 2/3 é um veículo de notícias LGBT, Sim. né? Com CPF, RG, LGBTQ+, que nasceu em 2009 na universidade. Eu percebi que a nossa cidade nada falava sobre nós, né? Então, a gente tinha no Sul, mas aqui a gente não tinha um veículo que falasse abertamente sobre as nossas histórias, nossa existência. Aí eu criei o veículo na faculdade, ele foi ganhando corpo, e hoje nós temos 16 anos de existência, mas não é apenas um veículo na internet, né? Porque nós temos nossos projetos sociais, Sim. que fazemos ações, fazemos campanhas, promovemos eventos, e mesmo dentro dessa existência de 16 anos, a gente percebe o quanto ainda quando algo é relacionado à população LGBT é difícil, né? Que existe hoje outras formas de dizer não para não apoiar o seu projeto. Já passou o tempo, só no ano que vem. Isso é homofobia internalizada que eles não querem mostrar, porque é gay. Mas todo mundo é pró-diversidade, no mês de junho bota a bandeirinha, defende a pauta, mas não emprega uma pessoa trans, não emprega um LGBT.
Então você tem uma série de questões que a gente traz nessa discussão do site, a questão do combate à LGBTfobia, de você validar a existência de pessoas PCDs dentro da comunidade, que já são invisibilizadas dentro da sua deficiência, mas que as pessoas, será que existe PCD que é LGBT? Por que não? São seres humanos. Será que não existe pessoas indígenas que são LGBT? Existe sim. O que a gente não consegue é ver para além do muro. E a gente faz esse trabalho de discutir. Quando a gente pensou em falar sobre PCDs e a comunidade LGBT, a gente teve muita dificuldade de encontrar uma pessoa que quisesse vestir a camisa da campanha, porque eles não queriam. Porque ele não quer se expor, porque já sofre uma violência diante daquela realidade dela, que ele não queria. Quando a gente fala hoje sobre o etarismo, que era algo que hoje está se falando, mas que nós começamos lá há 2 ou 3 anos atrás falando sobre isso, que é a invisibilização do envelhecimento da população LGBT, porque as pessoas ainda acham que nós nascemos, crescemos e morremos. Não, nós envelhecemos. E a gente não fala da LGBTfobia dentro dos abrigos, dentro das casas de acolhimentos, porque quando a gente traz um debate da casa de acolhimento para receber a população LGBT, muitas pessoas não querem estar lá, porque elas estão lá dentro violentadas novamente, por uma pessoa em situação de vulnerabilidade que violenta, pelo profissional que está ali que não está preparado para chamá-la como ela quer ser chamada, mas quer chamar como ele acha que tem que ser chamado, chamada. Então você tem uma discussão muito grande que às vezes a gente precisa colocar isso na mídia. Porque a gente entende que quando sai uma matéria no 2 terços de uma violência, vai sair no Correio da Bahia, vai sair no Jornal à Tarde, então a gente vai difundindo essa informação e combatendo a LGBTfobia, não apenas no estado da Bahia, mas em todo o Brasil, porque a gente consegue atingir outras pautas. É muito importante isso. Eu queria mandar um abraço, estou doido para voltar. Olha, em São Paulo tem um museu LGBT, se eu não me engano, fica ali na República, na Estação da República. Meninas, eu estou doido para voltar aí, vamos ver uma pausa. A TV Conexão, agora junto com Entretenimento TV, vai aí, porque a gente precisa mostrar esses espaços. Mas eu queria dizer o seguinte, na época que eu fui, o Raul estava comigo, cinegrafista, e tinha uma exposição, né, de corpos de 50 a mais, 60 a mais, eu acho que era isso. Corpo desnudo e corpos LGBT. Nós vamos ter um programa aqui mesmo no Nós, falando sobre a sexualidade depois dos 50, né? Que a gente se surpreende com a vida sexual até dos nossos pais, dos nossos avós, né? É assim, meus avós transam, ou meus avós são gays. E aí? Aí é babado, né? Porque se você traz uma questão... você traz uma questão importante do campo do etarismo, que as pessoas transam, e hoje a gente tem que estar preocupada com a saúde dessas pessoas. Sim. Porque a vida sexual de uma pessoa 50 a mais está nativa porque ela compra o comprimido, né? Você tem uma vida sexual que tem um plus, e com isso você não usa as tecnologias de prevenção e você termina aumentando os índices de contágio do HIV e das infecções sexualmente transmissíveis, que a gente não debate também, que acha que as pessoas idosas não contraem ISTs, e ainda a gente precisa desconstruir a ideia de que tudo tem que estar relacionado a nós, LGBTs. Isso. Porque quando a gente fala da PrEP, que é para falar que seja de pré-exposição, todo mundo quer colocar só para os LGBTs. Mas é uma questão de saúde pública que é para todo mundo. Principalmente para os héteros que não se cuidam. Exatamente isso. Então, assim, eu fico sempre debatendo sobre isso, quando assim, vamos fazer uma campanha da PrEP para incentivar os LGBTs a usar. Por que não incentiva os héteros também? Né? Porque só o LGBT, né? Porque é uma questão de saúde pública, né? É uma questão que precisa ser divulgada para todo mundo. Inclusive, é uma coisa que precisa ser desconstruída no dia a dia, né? Porque é como se só o LGBT pudesse contrair ou só o LGBT pudesse transmitir. Só que muito pelo contrário. Você vai pegar os dados, né? Eu gosto muito da ideia dos dados, né? Porque ele traz e deixa muito escancarado como é que está a sociedade. Você percebe, inclusive, os héteros, né? Que quando se são identificados, quando se são colocados, inclusive tem um grande grau, mas não é se colocado, não é se dito, porque eles não estão se cuidando. Então a gente precisa, inclusive, ter essa virada de chave, né? Na sociedade. Então, tudo isso você vai assistir comigo, com a Hervoiter aqui, no Conexão Saúde. Aqui a gente discute tudo. Então, a saúde é fundamental, a conscientização através da saúde, da alimentação. Então, agora em agosto, 5 anos da TV Conexões, novos programas, mais interatividade, está chegando aí o Conexão Saúde. O que você quer saber? Nós vamos discutir
todos os assuntos aqui, trazer especialistas da área para debater sem tabus. Fala em tabu. Nós somos formados pela nossa sociedade, né? Nós somos, o homem é um ser social, mas ele nasce primeiro dentro de uma família que traz conceitos e preconceitos. E aí a sua volta, a sua identidade social também começa a se formar a partir da relação com a escola, a partir do clube, a partir da rua. Eu joguei muito bola, eu era um bom goleiro. Jogar, e aí você começa a se relacionar. Mas quando é que você percebe, não sei se vocês podem trazer alguns relatos aqui de experiência, que você já olhou para a menina com outro olho. Você olhou para um menino e disse, não, tem uma coisa estranha aqui. E as inquietações, né, internas do pré-adolescente, vou falar talvez do pré-adolescente, porque isso depende muito de pessoa para pessoa, da idade, quando se descobriu, se percebeu que estava em outra vibe, que ela era diferente, que outros desejos, outras sensações, né? Quando se descobre e quando você cai na realidade e quando acontece, ou aconteceu para vocês, para nós aqui, o primeiro orgulho. Bom, né, eu lembro que pra mim começou assim... Me conte. Né? Eu lembro que pra mim começou assim, desde muito novo, na verdade, né? Desde criança eu já sentia que existia uma coisa diferente ali dentro de mim, né? Mas assim, quando você é criança, você não consegue se identificar, né? E aí, quando teve a transição do que era o 5º ano para o 6º ano... Você tinha mais ou menos, né, quantos anos? 5º ano é quanto? Tinha o quê? Naquela 10, 11 anos, assim. Foi quando eu senti minha primeira atração, né? Que naquele momento eu não sabia que era atração, né? Por um garoto da minha escola, da minha sala, né? Que no final nós vemos amigos ali, né? Acho que foi um dos momentos mais traumáticos, assim, da minha infância, né? E aí eu senti porque tipo, ele era muito legalzinho, e a gente era muito próximo. E nesse processo eu senti uma grande atração, só que eu não sabia identificar, né? Aí é quando se entra a repressão, né? E aí eu disse, gente, o que é isso? Um negócio estranho, eu tô sentindo uma atração, uma vontade de estar mais perto. E aí eu lembro, você percebe como é a mente, né, da criança, né? Eu lembro que eu estava no centro, eu morava em outro bairro, precisava me locomover ali, né? Transporte público, porque minha mãe, ela sempre me colocou muito para ser, né, desde muito independente. Então, eu estudava em um bairro e morava em outro, né? Então, eu precisava do transporte, aí eu saltava no ponto de ônibus, porque ele ia para a escola andando, então eu pegava o transporte no meio do caminho, soltava no punho perto da casa dele para ir andando com ele dali do ponto da casa dele até a escola. Você percebe? Só passar mais tempo junto, né? E ali foi se indo. Nesse momento, né, não teve nenhum processo, enfim, né? Porque a gente se afastou depois, inclusive, que foi muito processo, né? De ele não se identificar. Mas ali foi quando eu tive minha primeira atração. Ali foi quando eu comecei a entender, né? E eu tive uma professora, né? E aí como é importante, né? Ter professores que pegam na mão, né? E aí, quando eu fui migrando, né, porque eu fui do 6º ano na mesma escola, eu tive uma professora, eu conversei com ela sobre isso, né, que eu tava sentindo uma coisa diferente, que eu não sabia muito o que era, que eu não contava para casa, né, eu fui me assumir muito, muito tarde em casa, né. E aí, eu conversei com essa professora, ela foi me orientando ali, dizendo, ó, ela não disse exatamente, ó, você é, mas ela foi dizendo assim, já assistiu tal coisa, né, aí eu lembro que ela me deu um livro, né, que era uma revista em quadrinho, e nesse livro contava, inclusive, a história de um menino que ele era LGBT, né? E aí, nesse processo, foi ali que eu comecei a entender que tinha, né, que de fato, a minha orientação sexual, né, ela estava passando ali para a pessoa de entendimento de quem eu era na sociedade. Evelyn, como é que com você começou essa descoberta de quem você era e foi difícil? Meu período de descoberta aconteceu também nessa mesma idade aí de 9, 10, 11, né? Que é quando a gente começa a iniciar a puberdade e a gente começa a sentir algumas coisas, né? Eu lembro que quando eu era criança, assim, nessa faixa de idade de 9 anos, 10 anos,
Tinha joguinhos da nossa época, como Rabu, Minimundos, que a gente jogava e a gente interagia com outras pessoas na internet e tudo mais. E eu tinha uma mania de sempre criar personagens de menino. Porque na minha cabeça, eu criando um personagem de menino, eu poderia namorar com as meninas. Pra você ver como é que funciona, né? A cabeça da criança, essa questão da heteronormatividade, né? A gente pensa que o menino e a menina é que tem que acontecer. Então eu sempre criava personagem de menino porque eu queria namorar com as meninas no jogo. E aí foi aí que começou o meu processo mesmo de descoberta enquanto uma mulher lésbica, né? E aí, obviamente, a escola abre caminho, né? A gente tem a primeira paixão na escola, quando a gente vê alguma coleguinha que a gente tem uma proximidade maior, que às vezes a gente se abraça e tudo mais, e a gente começa na nossa cabeça a pensar, poxa, tá acontecendo alguma coisa engraçada aqui, né? Tá acontecendo alguma coisa aqui comigo. E aí eu passei por um processo, assim, de pensar que ia criar confusão e tudo mais, justamente por essa questão do que é normal, né? A gente vê no nosso dia a dia casais héteros. Inclusive, a gente convive com casais héteros quando a gente está com nossa mãe e nosso pai, né? Hoje a gente tem essa desconstrução porque a gente tem casais formados por pai e pais gays, mães lésbicas, pai e mãe transexual, mas que o normal é que a gente tenha o pai e mãe cis e que a gente conviva realmente com essa questão do hétero. E até na época, não tão distante assim, mas na época, todas as novelas sempre retratou o casal como um casal hétero. Então, sempre o que a gente tem de normal é o hétero, né? Então, a gente passa por essa etapa de entender com muita confusão, sem saber se aquilo que a gente está realmente é o certo, até porque muitas das vezes a gente não tem essa orientação dentro de casa. Eu não tive essa orientação dentro de casa, então eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e gostei de buscar coisas na internet, de pesquisar. E os pais de vocês? Minha mãe, ela aceitou quando eu contei para ela, né? Mas não é aquela questão de conversar, né? Que a gente sempre sente falta dessa conversa. De chegar e conversar que, você pode se relacionar com um menino, mas você também pode se relacionar com uma menina. Então, a gente não tem esse espaço dentro de casa de poder conversar sobre isso. Então, é um momento que a gente passa por confusões, por não entender que aquilo ali pode acontecer, porque o normal para a gente é se relacionar com homens, é você ser heterossexual. O menino se relacionar com a menina se relacionar com o menino. Então, por alguns momentos da minha vida, ali dentro dessa fase, né, de puberdade, entrando na adolescência, que eu só vim realmente dizer quem eu era com 13 anos de idade, mais ou menos, de 13 para 14, também foi quando eu cortei cabelo, e aí já chutei o balde. Porque, Genilson, existe, e aí nós vamos ter continuidade desse programa com um especialista, com o nosso querido neurocientista Fernando Lauria. Nós estamos com um novo profissional aqui, o Ed, que é psicólogo, que vai ter um programa aqui conosco. Já em agosto, muitas novidades. Mas quando você, uma criança, um pré-adolescente ou um adolescente que está se descobrindo aí ser gay e assiste um filme Lagoa Azul, por exemplo, a identificação com que personagem? Assim, quando o Felipe Evelyn traz essa questão da descoberta da gente, eu acho que foi muito violentado no meu processo de infância e adolescência, porque eu sempre fui apontado, né? Ele é viado, né? Ele é viado, não é ninguém, ele é viado. E aí... Na nossa época, chamava-se de churria. Não sei como é na churria. Churria. Continua até hoje a churria. Fazer um shade com ele hoje, né? Vou dar um shade com ele, né? Como é? Ele vai ficar gag. Gente, eu tô velho. Hoje as nomenclaturas já são outras, mas a churria ainda existe nesse meio. Ainda existe. Então, assim, pra mim, eu me sentia violentado com relação a isso, porque às vezes eu chegava num lugar e já achava que alguém estava me apontando. Eu peguei uma mania de eu chegar nos lugares assim, eu ficava desconfortável, porque eu achava que ser gay era algo errado. Tanto que eu frequentei durante muito tempo o grupo de jovens da igreja, e a igreja sempre com esse papel de punição, que é pecado, que é pecado, que é pecado. Isso fez com que eu me afastasse da igreja católica. Não que eu tenha nada contra, eu frequento ainda, mas aquelas homilias, aquelas falas, de uma certa forma me incomodou. Eu disse, eu estou fazendo a coisa errada porque eu sou gay. Então, eu escolhi sair da igreja e não continuar porque eu estava sendo violentado e, ao mesmo tempo, eu estava me achando mentiroso, né? Porque eu estava negando a verdade para mim, né?
dizendo, eu não sou gay, por que eu não sou gay, né? Então eu comecei a me descobrir nesses ambientes. Eu estudava no Senhor do Bonfim, e aí eu escutava assim, a Carlos Gomes é a rua onde os gays se encontram. Eu ia lá conhecer. A Praça Castro Alves, a gente tem o Carnaval dos Gays, eu ia lá, ficava lá observando, e nesse processo a gente começou a se descobrir. Conhecer uma pessoa ali, conhecer uma pessoa aqui, você vai entendendo o que é ser gay, né? Quando a Evelyn traz a questão da família, de que é menino, de que é menina, meu pai nunca me perguntou se eu era Bahia ou Vitória, né? Os nossos pais não perguntam para nós se somos gays dentro de casa, para que time a gente torce, mas pergunta para o nosso irmão hétero, você é Bahia, você é Vitória, mas para mim nunca me perguntaram. Isso é uma negação de dizer que eu não posso estar naquele espaço. E hoje a gente rompe essa bolha porque nós temos torcidas LGBTs do Bahia, temos torcida do Vitória, eu sou padrinho da torcida LGBT, nós estamos em campo. Você é Bahia ou Vitória? Eu sou Bahia. Eu também, eu compartilho deste mesmo sentimento de time. Então, quando você coloca a minha camisa da torcida LGBT, que eu pego o metrô, que eu venho do meu bairro, que eu visto, assim, gente, você não tem medo, não? Medo de quê? Eu não posso permitir que as pessoas me violentem, mas não. Se elas me agredirem, de repente eu posso até ir pra cima, depender, né? A gente vai pra cima, porque tem que acabar essa história de que nós vamos apanhar. Eu não estou aqui para incitar a violência, mas eu digo muito para os nossos. Se a pessoa vai lhe bater, já está garantida a porrada, nós vamos revidar. Porque foi assim que isso aconteceu. De tantos apanharmos, nós revidamos e a gente mudou o rumo dessa história. Eu vou apanhar dentro da minha casa da minha mãe. Mas na rua a gente não vai apanhar, né? A depender da circunstância. Então, nesse processo de eu me descobrir gay, eu estou descobrindo dentro dos guetos mesmo. Porque naquela época a gente não tinha a liberdade que a gente vai hoje no shopping, mas para eu beijar alguém, eu tinha que ir para o Rio do Marujo, esperar completar 18 anos, né, para ir na Tropical. E nesses espaços que a gente se sentia seguro. Mas hoje eu não tenho o menor medo. Eu me lembro muito bem que uma vez no shopping da Bahia, um casal colocou a mão no outro e aí o segurança disse que não podia. E aí o GGB foi lá e fez um beijaço na frente do shopping. Isso é a gente marcar espaço. É a gente dizer que nós somos iguais. Quando eu digo hoje que nós temos mães que tem criança que tem 2 pais e que tem 2 mães, e que a gente não comemora nem o Dia dos Pais, nem o Dia das Famílias, eu não estou falando de privilégio da comunidade LGBT, eu estou falando que tem crianças que não têm mãe, que não têm pai, que são criadas pelos avós, e que no Dia dos Pais ficaram sem ter, sem comemorar. Então, quando a gente diz assim, é o Dia da Família, nós estamos fazendo inclusão. Porque não adianta a gente falar em diversidade e não colocar as pessoas na roda, né? Nada de nós sem nós. Não existe, né? Então, eu hoje me entendo como um homem gay, e aí você, contou pra sua mãe quando? Eu nunca contei e não vou contar. Porque ela não é Kátia, né? Olha que o nome de minha mãe é Kátia, viu? Então, porque assim, a gente tem sempre esse questionamento. Você contou pra sua mãe quando que você era gay? Eu pergunto, seu irmão contou quando que ele era hétero? Por que eu tenho que contar? Vou ter que fazer um chá de revelação? As nossas mães e os nossos pais sabem muito bem quem são seus filhos. Mas, Genilson, e o Porto Seguro? Talvez essa referência, eu só estou jogando ao ar indagações, mas talvez a gente tenha uma identidade talvez mais próxima com a mãe, porque está ali no dia a dia, ou o pai, dependendo do tipo de família, mas quando você sofre, começa a sofrer a violência social, você precisa de um porto seguro. Sim. Então, talvez esse não seria um momento dessa conversa, abrir essas portas e encontrar esse porto seguro com quem a gente ama. Pode sofrer negativa, mas não seria, são casos e casos, mas não seria este momento da sofrência, de aliviar essa pressão social que dói no peito, você não consegue dormir, vem a culpa da igreja, seja lá qual religião for, vem a culpa, sua, por que eu sou? Então você termina se culpabilizando por ser. Talvez isso possa ser, quem tem esses espaços, dizer assim, mãe, eu preciso desabafar. Eu preciso mostrar quem eu sou. O que você acha? Mas assim, que eu estou falando. A gente pensar que nossas famílias não estão preparadas para dizer assim que você tem que usar a camisinha para não pegar uma infecção. Você não pode ter um filho hoje porque você não tem o direito de ter mãe, mas é porque a gente tem dentro de casa 5 crianças e a gente não tem condições de manter mais uma. Então esse diálogo você não tem. Como é que eu vou ter um diálogo para falar de algo para uma geração que vem já
embasada no preconceito. Porque muitas vezes o pai compreende, entende, muitas vezes a mãe não entende, né? Tem famílias que é tranquila, que entende que é filho e acabou. Tem pais que às vezes, quando a gente tem essas conversas como essa, que chega para mim, meu filho é gay, como é que eu faço? Ele diz assim, olha, não vai fazer nada, é seu filho. E filho a gente ama. E o medo das mães e dos pais hoje não é porque o filho é gay, é porque qual a violência que ele pode sofrer, né? A preocupação das mães e dos pais LGBTs hoje, a maior preocupação é a violência que meu filho pode sofrer por ser gay. Muitas das vezes não é o preconceito da mãe ou do pai. E ainda tem aquela, não vou ter um neto. Vai ter sim, porque eu posso adotar 2 no abrigo, né? Vai ter 2 netos. Essa ideia que não vai ter um neto, vai ter sim. Então você vai dizendo para sua família que é por aqui, não é por ali. E é questão de sair do armário. Você tem que sair do armário. Ninguém tem que sair do armário nenhum. As pessoas saem ou não desse armário que existe se elas quiserem. E nós estamos falando primeiro de o direito de eu ser o que eu sou e eu dizer para quem eu quero dizer aquilo. E segundo, é uma violência contra a pessoa, porque tem o trabalho dela, tem a religião, tem tantas coisas envolvidas, e as pessoas querem forçar as pessoas a se autodeclarar se é gay, se é trans. Não, gente. Só queira que o outro compartilhe com você se ele lhe chamar. Se ele não chamar, a vida do outro não lhe interessa. E dentro do ambiente escolar, essa violência acontece e às vezes o professor se faz, tapa o ouvido e não ouve. E o colega diz assim, fulano é tão viadinho. Pôncio Pilatos, lavou as mãos. Chama no cantinho e conversa, olha que é isso, né? Porque às vezes... Eu acho que a correção ela é muito importante, né? E aí você traz um marcador muito interessante. Você fez uma pergunta, né? E assim, eu fui vítima de violência, né? E de bullying na escola por ser um menino diferente. Né, ali do 6º ou 9º ano, né, quando você se identifica, que eu conversei com essa professora, né, e aí eu não tive coragem de dialogar com a minha família, né, porque você tem 2 momentos, né, primeiro porque eu fui criado, apesar de ter sido criado, e eu agradeço muito a isso, né, em um seio completamente feminino, né, eu fui um menino que fui criado por várias mulheres ali, né, minha mãe, a minha avó, as minhas tias, mas eu sofri uma violência muito brusca dentro da minha escola, né, que foi o bullying, que foi o afastamento, que foi o distanciamento. Inclusive, quando eu conto pra vocês assim no início, né, desse menino, que ele era meu amigo, inclusive ele se afastou porque eu era um menino diferente. Porque eu tinha um jeito mais afeminado que os outros meninos, né? Porque, por exemplo, eu não sabia jogar bola. Até hoje eu não sei, não tenho nem interesse, viu? Assim, nunca fui bom de bola, não sou goleiro como você não, viu? Nunca fui essa pessoa. Mas assim, e aí eu me assumi, né, que é essa ideia social que você precisa contar muito tarde, né? Muito tarde, assim, com 17 já, ali por 18 anos mesmo. E eu só falei pra minha mãe, porque eu já falei, já apresentando a pessoa que eu namorava na época. É isso que eu ia perguntar. Né? Existia toda uma trajetória. Né? Como é que se deu isso, essa descoberta da trajetória, a primeira transa? Foi impactante para você? Você se culpou? Você fez outras reflexões? Como é que foi isso? Gente, eu digo que para mim assim, né? Eu venho no movimento estudantil, né? Então, quando isso aconteceu, o movimento estudantil ele me deu muito laço de entender quem eu era. Eu digo diariamente, assim. Eu acho que se não tivesse vindo do movimento estudantil, das entidades do movimento estudantil, do Grêmio Estudantil, eu jamais teria me identificado como pessoa no mundo LGBT. Como jovem, negro. Então, o que aconteceu? Eu conheci a pessoa que eu me relacionava na época no movimento estudantil, entendi aquilo, já me identificava, né, como eu era. E aí foi quando eu resolvi contar pra minha família, né, contar pra minha mãe, pra minha avó, mas não contar assim, eu preciso contar porque... Não, eu preciso contar porque eu preciso apresentar o meu parceiro pra família, né? E aí teve uma festa de família que ironia, né? Foi na última Copa. Né? Pra você entender. Do 7-0. Foi na última Copa ali. Foi uma festa de família. Alemanha, né? E a pessoa que eu me relacionava mais ironicamente era amigo de minha mãe. Que inclusive foi o maior, assim. Então, e aí, quando eu contei pra ela, assim, eu quero te contar uma coisa, né? Sou uma pessoa que gosta de outros homens e estou entrando em um relacionamento. Só que assim, graças a minha mãe, ela sempre foi muito acolhedora comigo, né? Então eu tive um lastro familiar, tanto minha mãe quanto minha avó. Muitos diziam assim, minha mãe falou assim, era isso? Tá bom, já sabia. Vamos beber. E aí foi nesse nível, assim, de compreensão. Aí quando eu contei quem é, ela disse assim, minha mãe falou assim, você vinha pra minha casa, dizia que a menina era amigo, dormia junto e você acreditou que eu achava que era amigo. Então assim...
Para mim, o marcador mais importante, depois de toda a violência que eu tinha sofrido na escola, né, foi de entender que dentro da minha casa, depois daquele momento, depois de entender o movimento estudantil, e depois daquele movimento ter me salvado, que foi o movimento LGBT, né, ter a minha família aí do lado foi muito importante para mim, porque eu vim de um movimento de bullying, de precisar fazer terapia, de entender que eu não era o culpado, porque eu também vinha de um ambiente evangélico naquela época. Nada contra o evangelismo, nada contra a igreja, mas é porque é um marcador social. Eu precisa também debater e falar sobre isso, né, sobre essa exclusão. Então eu via de entendimento de bullying, de ser perseguido, de às vezes não querer ir para a escola, de mudar o rumo, de não entrar na sala. Então, quando eu encontro essa professora, quando eu faço parte de projetos, quando eu me entendo quanto pessoa LGBT, quando eu vou morar numa república, não porque eu fui colocado para fora dentro de casa, mas porque eu era da política, porque eu era do movimento estudantil. Então eu fui morar numa república, foi quando eu tive uma virada de chave, né? E aí quando eu morei numa república, convivi com outras pessoas LGBTs, com pessoas que eram do interior, eu disse, olha, eu não estou sozinho. Olha, eu estou entendendo que aqui eu tenho um acolhimento, né? Porque quando eu vou morar em uma república, né? Eu não entendi ainda quando o pessoal LGBT, viu? Vou morar porque eu me torno diretor da UBS, que é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, né? Me torno diretor da UBS, naquele momento que precisava se locomover para lá, porque era a época da pandemia, ali naquele processo, porque é muito recente, né? Mas passa, ano, mas, né? Então eu passo para aquele processo, vou morar na república, e aí foi quando eu entendo que eu tenho pessoas para me acolher também. Então, isso também foi um marcado da minha vida, de entender que eu não estava sozinho. Ter outros colegas, ter pessoas do movimento, ter pessoas que te salvam. E aí eu compreendi que eu não estava sozinho, que ali era um ambiente seguro, que eu podia ser quem eu precisava ser. Evelyn, quando foi essa sua virada de chave e que você respirou e disse assim, eu tenho orgulho de ser eu, de viver quem sou eu. Isso que eu chamo do meu primeiro orgulho, é quando você vai enfrentar as feras, porque você está em paz consigo mesmo, consigo mesma, de dizer, agora eu estou pronto, pode vir as porradas, porque eu sei quem eu sou. Por isso que eu ainda acho, Genilson, que a família, você tem que ter esse feeling também, né? A sua grande retaguarda. Atenção, essa grande retaguarda é importantíssima. Então, para mim, na minha avaliação, a conversa, o diálogo. Mas, Evelyn, quando foi sua virada de chave? Quando foi o seu primeiro orgulho? Assim, tratando realmente com família, eu dou graças a Deus que eu sempre tive um apoio familiar e uma grade muito boa. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito carinhosa, sempre entendeu, sempre acolheu, mesmo que não tivesse essa parte de conversar, de chegar para conversar, de perguntar as coisas. Eu sempre tive esse apoio. Então, no momento que eu passei dessa confusão de pensar que o hétero era o normal, porque eu via isso, e entender que ser LGBT era normal, que gostar de meninas era normal, foi ali dentro dos 14, que também foi quando eu cortei o cabelo, eu só cheguei para minha mãe e falei assim, eu quero cortar o cabelo. Foi assim. E aí ela foi comigo, me levou, a gente cortou, e a partir dali ela também entendeu, eu comecei também a gostar da primeira menina, né, que eu fiquei, que eu me relacionei, e aí eu contei pra ela, quando eu tive uma decepção também chorei no colo dela, né, então eu acho que família tem que ser o primeiro laço mesmo, a primeira proteção, até porque se a gente tem um seio familiar que nos acolhe, que nos entende, que não nos repreende, isso prepara a gente pro mundo, porque se minha família me acolhe, o mundo pode fazer o que quiser, porque não vai me abalar. É tanto que eu estava conversando até antes de vir para aqui, né, para a entrevista, que assim, eu não me importo com a opinião do outro, não me importo com o que o outro fale, eu me importo com quem eu sou, com quem eu quero ser, o que eu quero ser no futuro. As pessoas, a opinião das pessoas não paga minhas contas, quem paga minhas contas é meu trabalho, é ser quem eu sou. Então, assim, hoje, né, obviamente, essa geração mais atual, a gente tem, assim, muito mais acesso à informação do que antigamente. Então, a gente consegue pesquisar, né? A gente consegue pesquisar a sigla do LGBT. A gente consegue ir em um Googlezinho assim saber o que é transfobia, saber o que é ser lésbica, saber o que é gay, saber quais são os primeiros sinais de atração, né? Que a gente pesquisa essas besteirinhas na internet. Então, esse acesso à informação hoje, quando eu me descobri também, foi fundamental. Então, assim, quando eu passei a normalizar, foi que eu entendi ali que aquilo ali era normal e que eu podia ser eu, e aí eu comecei realmente a ser eu.
cortei cabelo, comecei a usar roupas que me agradavam e não somente aquilo que era imposto, né, de usar saia, de vestido, que mulher precisa ser assim, que mulher precisa ser assado. Não. Eu posso usar short, eu posso usar calça, eu posso usar camisa larga, eu posso usar tênis e não querer usar salto, eu posso não querer usar maquiagem, como eu não uso, como também eu podia querer usar, né? Exatamente. Eu podia querer vir maquiada e tá tudo bem. Então, a gente precisa normalizar mesmo que a gente precisa ser quem a gente é, não importa a opinião do outro, né? Genilson, nós vemos vindo de essa geração dos anos 60 para cá, até 70, foi uma geração que teve a sua posição, vários movimentos, o movimento hippie, a música, mas foi um movimento de repressão da ditadura militar em todo o mundo. E aí a gente percebeu já nos anos 70 que as pessoas começavam, os LGBTs, a criar guetos para se autodefender, né? Os guetos também eram uma muralha, uma proteção, né? De defesa quanto a tudo isso, contra essa parede, essa onda de repressão, seja social, política e militar. Eu conheço gente que foi obrigada pelo próprio partido a se casar porque você não podia ter dentro do partido, me permitam, até pela lei eleitoral, não colocar, né, e por questão ética também, né, entrar nessa discussão, mas o partido proibiu terminantemente que a pessoa se assumisse, então a pessoa teve que casar e ter vida dupla. Como é que está, você que lida com vários coletivos, tem essa convivência social nas defesas, hoje, com toda essa informação, com toda essa liberalidade que nós carregamos, cesto de pedra para essa geração que está jogando fora muita coisa aí que a gente construiu. Como é que está isso hoje que você vê? Assim, a primeira, a gente precisa hoje naturalizar nossas vivências e existência, né? Naturalizar que somos gays, somos lésbicas, e somos pessoas como outras pessoas qualquer. E aí você fala dessa questão da repressão, se a gente pensar que nos anos 80 e 90 em Salvador, as travestis eram violentadas diariamente pela polícia ali na Praça Castro Alves, e que elas eram presas e que eram obrigadas a limpar os banheiros para depois serem soltas, e que muitas, como defesa, mastigavam o gilete para eles terem medo de achar que iam contrair o vírus da AIDS e que a libertavam. Então, assim, é uma repressão muito grande e violenta. E você pensar que tem pessoas que vivem um casamento heteronormativo durante 30 anos, sendo uma pessoa gay, mas que diante da pressão social não tem coragem de viver a felicidade de ser o que é, né? Então, assim, eu tive uma conversa recentemente com um rapaz de 70 anos que ele casou, tem 3 filhos, só agora ele teve coragem de assumir que ele é um homem gay. Aos 70 para anos. ele, né? Porque a sociedade já fazia essa leitura que sempre faz de nós. Mas, assim, é um ato de coragem você romper essa barreira dessa violência no ambiente familiar. Você constitui uma família. Como é que eu vou contar para o meu filho e para minha mulher que eu sou um homem gay e que vou largar a família porque me apaixonei por outro homem? É um ato de coragem. E a gente rompe esse lugar, porque hoje nós não estamos mais nos guetos. Nós estamos em todos os lugares. Quando as pessoas me perguntam assim, onde é que um LGBT em Salvador vai, Genilson? Vai onde ele quiser ir. Nós estamos nos anos 70. Eu vou onde eu quiser ir. Se eu quiser ir num lugar específico para fazer algo de LGBT, aí sim a gente pode dizer assim, ó, você pode ir em tal lugar, você pode. Mas se eu quero ir, nós precisamos falar do LGBT e a ocupação da cidade. A gente não discute sobre isso. Salvador não tem um condomínio para a população LGBT morar. Porque se tivesse, não estaríamos na rua. Então você não discute a cidade, você não discute o cidadão dentro desse espaço. E se a gente pensar que há 30 anos atrás a gente tinha 20 bares na Carlos Gomes, que a gente pegava aquela rua ali, que era a rua... Era um roteiro, que vinha da Praça da Sé, Carlos Gomes... Exatamente, a gente pensava no Pó da Bandeira e descia até o Beco dos Artistas. Beco dos Artistas. Então você tinha uma Garcia Augusta, ali no Garcia. Né? Você tinha uma Augusta, Soteropolitana. Mais que isso, houve um apagamento, porque hoje a gente só tem lá de resistência o âncora do Marujo. E naquele lugar, para você ver o quanto a violência e a misoginia é grande, só existia um bar de mulheres, que era o Bar da Raio. Então você tinha dentro daquele cenário ali, onde nós chamávamos de gueto, um espaço onde a gente vivia socialmente a liberdade de sermos quem somos. Mas graças a pessoas que vieram antes de nós, que abriram os caminhos, nós hoje vamos em qualquer lugar.
vou pro shopping, vou pro cinema, demonstro de atividade, e quem estiver incomodado que se mude. É como a Evelyn disse, eu não tô nem aí para que as pessoas pensem sobre nós. Se elas vierem agregar algo a nós, tá legal. Se não vir, fique do lado de lá, né? E quando Felipe traz a questão da violência na escola, a gente precisa, enquanto professor, enquanto coordenador, ser aliados dos nossos alunos. Porque muitas das vezes eles são violentados dentro das suas casas e às vezes não tem com quem conversar. E quando o professor está aberto para um diálogo, como acolheu o Felipe, é importantíssimo. Às vezes, um amigo meu estava vendo a novela outro dia, ele teve um gatilho, ele me ligou para falar comigo, Genilson, eu estou aqui passando mal porque eu vi essa cena na novela. Que aconteceu na minha infância, mas eu não conversei com ninguém. Eu disse, velho, está desabafando comigo, mas precisa de um psicólogo. Porque a família não conversa. Porque a busca de um profissional é importante. Não para... muitas vezes, na época dos anos 70, as famílias levavam seus filhos para os psicólogos, para as clínicas de recuperação, para curar uma pseudodoença, onde você vai para os profissionais se descobrir, se reorientar a partir das suas decisões. Encontrar o seu eixo, né? Porque exatamente. Às vezes a gente precisa de um profissional para dizer assim, é por aqui, não é por ali, mas assim, dentro da escola, mesmo tendo apoio psicológico, que a gente hoje tem uma lei que garante que tem que ter psicólogos dentro da escola, a gente também preparar o professor, porque às vezes o professor está muito doente também. Diante da violência, do dia a dia, você pensar que um professor é coagido por um pai que vai na boca chamar um traficante para abordar um professor, isso é uma violência absurda. Um espaço de construção de cidadania é inaceitável. Imagine para uma pessoa LGBT dentro desses espaços. Como não é fácil, né? Então a gente espera que a nossa sociedade entenda que a educação é um processo transformador. Eu entendo hoje plenamente o quanto a educação mudou a minha vida, né? Venho de uma comunidade periférica, na minha família só tem eu que tenho nível superior, de 5 irmãos. Então, o quanto esse processo da educação mudou a minha vida, o quanto o movimento estudantil que o Felipe fez parte, eu fui presidente do DCE da Unifax durante 4 gestões. E quando eu assumi, dizia assim, né? Esse gay, tem um gay agora na presidência, né? Eu vi esse comentário. Ah, sim, eu queria discutir isso com vocês. Estamos chegando aí, terminando o nosso programa, mas isso é importante, você ver uma Érica e outras pessoas assumindo cargos públicos e defendendo quem são. Antigamente, inclusive nos Estados Unidos, um galã, e muitos morreram por causa disso, para esconder a sua sexualidade, né? São várias pessoas, até na televisão brasileira, e é isso que a gente está falando, né? A repressão, quanto modifica as pessoas e fazem com que elas se transformem ao longo da sua vida em outras, né? E quem é do movimento espírita vai ter que voltar para cumprir sua trajetória. Gente, vamos inaugurar aqui. Olha, eu adoro novidades, eu adoro. A equipe está lá, ó, todos eles ali, ó, ficam assim tremendo quando inventam uma. Errou na produção. Mas aqui, ó, vocês estão vendo, não é só fazer agora, fazer parte. Porque nós estamos aonde, Reuter? Estamos na TV Conexões, a Estação do Saber. Nos 5 anos, e aqui, ó, close aqui, Israel, na ampulheta do tempo, em 1 minuto. Antes desse 1 minuto aqui, Robson, eu acho que ficou faltando a gente fazer aqui um pequeno recorte diante de tudo que foi dito aqui, que vocês trouxeram histórias maravilhosas, assim, que realmente são inspiradoras, mas eu acho que a gente não pode deixar de vista que existe uma boa parcela de uma população LGBT que ela não sabe a quem procurar para buscar ajuda. Então, pela experiência de vocês hoje, essa pessoa que está se sentindo só, depressiva, abandonada, sem amigos, qual o caminho que ela deve seguir? Onde ela deve procurar? Com quem ela deve falar? Tá? Existe hoje, dentro dessa estrutura que vocês atuam, seja no NTE,
seja na Secretaria de Educação, seja nesses coletivos, seja nessa rede de amparo que vocês fazem essa interlocução, tá? Para quem eles devem procurar? Eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro, porque há um grupo hoje que se sente muito só. Sim. Nós falamos aqui de momentos muito felizes e de que nós conseguimos e vencemos. Tanto vencemos que estamos aqui hoje para contar a nossa história. Mas esses jovens que estão hoje se sentindo só, quem eles devem procurar? Com quem eles devem conversar? É uma situação difícil, Hervoto. Olha, parabéns. Você foi de uma felicidade aqui ímpar. Porque muitos chegam ao suicídio, a uma depressão profunda e ao suicídio pela solidão, de não encontrar pessoas que acolham. Então, aí, respondo aí. Bom, lá no Núcleo Territorial de Educação nós temos o setor psicossocial, né, que é reunido por psicólogos, né, e entre outras vertentes, eles vão, né, diariamente nas unidades escolares para acolher, para ouvir. Então, também temos na unidade escolar o líder LGBT, o Grêmio Estudantil, que tem um contato direto hoje, tanto comigo, né, quanto com outros canais da Secretaria do Núcleo Territorial. Então, você sente que está desassistido, se sente que precisa de um acompanhamento direto, procura essa gestão da escola. Felipe, eu acho que a gestão da escola eu não consigo ter um acesso. Procura o Grêmio Estudantil, procura o líder, né, que ele vai entrar em contato diretamente, né, comigo, e a gente vai, inclusive, de voltar caminhos direto para que esse estudante seja acolhido e para que esse estudante também seja atendido. Porque hoje lá no Núcleo Territorial de Educação, a gente tem, inclusive, o dilema, que é um dilema muito importante, que é nenhum estudante fora da escola e nenhum estudante que não seja acolhido ou assistido. Assim, porque também o lema da Secretaria de Educação, do nosso secretário da Educação, e que a gente tem feito muito isso. E você, antes de voltar nesse 1 minuto, né, que você fez uma pergunta muito interessante, né, como é que estão esses marcadores da questão das pessoas que hoje estão em espaços de poder, como Erika Hilton, como entre outras pessoas. Essas pessoas são importantes porque elas dão visibilidade e dão voz a uma comunidade que estava esquecida e que antes não era colocada para ocupar esse espaço, né? E aí, para dar aqui a voz do nosso colega, porque 1 minuto é muito rápido, eu digo para mim que o Móvel Estudantil, ele mudou minha vida. Morar hoje, que fui na sede da entidade do Identidade Móvel Estudantil, né, que é ali que foi a sede da UES, da AGES, enfim, naquele momento que funcionava como uma república, mudou minha vida porque foi um marcador social, e ter ocupado cargos no Móvel Estudantil me fez entender que eu tinha potencial e que eu tinha como, inclusive, sobreviver em uma sociedade que era homofóbica, eu podia ser quem eu podia ser. Então, esses foram marcadores muito importantes. Mas procura a gestão da escola, procura o professor mais próximo, procura o Grêmio Estudantil e o líder, que, aliás, tem feito uma orientação muito conjunta desses estudantes para que eles sejam assistidos e sejam acolhidos. Evelyn. Além, né, de todo esse apoio que a gente tem enquanto educação, né, enquanto unidade escolar, a gente também possui a maioria das faculdades que ofertam esse trabalho voluntário. Então, hoje, a UFBA tem, né, um trabalho com os docentes, né, com os psicólogos que estão em formação, que fazem esse trabalho. Então, pode procurar as universidades, a Unifax também faz isso, né? A Uniru, enfim, a gente tem uma cartela de universidade que também presta esse apoio psicológico para, né, os estudantes, e é gratuito. Genilson. Bom, para a juventude, de modo geral, e para a população LGBT, nós temos o Casarão da Diversidade, fica na Rua do Tijolo, número 8, ali no Pelourinho. Este equipamento é do governo do estado, é uma política pública que oferece serviço multidisciplinar, tem advogado, psicólogo, pedagogos, formação para o mundo do trabalho. Então, é um equipamento gratuito do governo, está lá, funciona de 9 às 17 horas lá. Você vai lá, é demanda espontânea, não existe agendamento de horário. Nós temos um ambulatório municipal que fica na Rua Carlos Gomes, no Multicentro, que lá é um atendimento de saúde para todas as pessoas LGBTs também. Vá lá, agenda, vê o horário, tem psicólogos também. Para as pessoas transexuais e travestis, nós temos o ambulatório trans, que fica no CEDAP e no UFS, no Hospital das Clínicas ali. Eles podem até o CEDAP, marcar um horário para ser atendidas. Tem a cirurgia, tem o atendimento psicológico e é gratuito. E para as pessoas que moram no interior e que às vezes se descobrem vivendo com HIV, não morram de AIDS, minha gente. Procure uma unidade de saúde fora da sua cidade, porque é muito doloroso as pessoas não se tratarem nas suas cidades em razão do preconceito. Então, se você se descobrir vivendo com HIV, procure o CEDAP, procure o SEMAI. Hoje não mata, quem mata é o preconceito. Exatamente, e a ignorância, mas, né? Assim, a gente pensa que
Na capital as coisas são mais fáceis, mas quem mora no interior é muito doloroso. Né? A gente recebe muitas mensagens de jovens do interior querendo vir para a capital se tratar, porque na cidade não consegue. Vamos fazer um programa só sobre isso. Combinado aqui, Genilson? Que eu acho importante essa sua fala. E Só o endereço do site Dois Terços. doisterços.com.br, estamos no Instagram também, @doisterços, que tirar uma dúvida com a gente também, manda lá na direct, a gente responde. Repete aí devagarinho, peraí. Olha. Não, a gente não consegue Porque ele deu copiar. tempo, né? doisterços.com.br www.doisterços.com.br. O Instagram é @doisterços. Vou vender meu peixe. Meu Instagram é @Genilson_Coutinho, também estou à disposição. E com relação ao minuto que você falou, que a gente tem e que Felipe trouxe a questão da visibilidade. É Isso. importantíssimo a gente ter a Érica, porque a gente está puxando uma bancada trans. Nessas eleições nós vamos ter muitas... Não, a gente não pode falar de eleição. Ele corta lá na hora, né? Ele corta. Eu vou pular essa parte. Não é importante ter essa Não, a representatividade é importante. ter essa representatividade, porque se você pensar que na Assembleia Legislativa da Bahia nós temos uma única mulher transexual trabalhando lá, que é a Paulette Furacão, é um absurdo naquele espaço de poder. Você não ter outras pessoas trans trabalhando lá, né? Precisa ter representantes nesses lugares. E quando a gente fala do movimento estudantil, que as pessoas acreditaram em nós, né, de lideranças estudantis, porque você lidar num ambiente que sempre foi o homem, né, machão, que era o presidente, que chegou lá uma bicha e tomou conta daquele lugar. E o que mais importante, a gente mostrou para eles ali, que nós somos todos iguais. E estamos cansados de dizer assim, ele é gay, mas é médico. É tão chato isso. Ele é gay, mas é professor. Porque sempre há algo mais, como se a gente não tivesse valor. Então, sempre querendo colocar um valor a mais, né? Eu sou um ser humano, acabou, gente, né? Nos respeite. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso quando a gente fala de representatividade. Em um minuto, Evelyn Veloso, a gente não falou sobre o nome dela aqui, que é um sobrenome bonito. Eu acredito que a gente precisa realmente ocupar todos os espaços, né? A gente precisa ocupar as bancadas, a gente precisa ocupar os cargos políticos, a gente precisa... De olho aqui não, punheta! A gente precisa ocupar coordenação, direção, superintendência, o que quer que seja. Aonde a gente queira estar, a gente precisa ocupar esse espaço, né? Esse espaço de poder, ele não é um espaço que precisa ser de um hétero, de um machão, do que quer que seja. Ele tem que ser de todos, e todos que possam ocupar ali e que mostrem realmente o dever e que façam aquilo direito. Então, o espaço ele tem que ser de todos, né? Tá Independente de sexualidade. Pelas suas escolhas, Evelyn? Com certeza, acho que a questão de sexualidade e tudo mais nunca me afetou para me deixar realmente triste. Felipe Oliveira, você é feliz? Muito com as suas feliz, escolhas. Muito feliz com as minhas escolhas, muito feliz por todo o meu processo de construção, muito feliz por ter me tornado quem eu me tornei, porque isso é muito importante quando a gente se entende na sociedade e sabe quem nós somos. E muito feliz, inclusive, por ter tido a oportunidade de estar onde eu estou, por estar trabalhando no Núcleo Territorial de Educação, por estar trabalhando com a juventude, por ter um acolhimento e conseguir acolher, conseguir continuar transformando vidas, assim como há um tempo atrás a educação transformou minha vida, porque a educação, como já dizia Paulo Freire, é um ato de amor. E nós precisamos continuar amando, sendo amado e mostrando para a nossa comunidade que ela merece ser amada e acolhida também. E é por isso que a Secretaria de Educação está sempre à disposição, junto com os núcleos territoriais de educação. Tá bombando, né? Genilson Coutinho. Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente. A gente vai ficar aqui a tarde toda. Você já foi cancelado pelas suas opções? Hoje agora tudo é internet, é cancelamento, politicamente correto. Você já foi cancelado? Não cancela a bicha não, que a bicha vira purpurina. Olha, nós vamos ter um programa daqui a 2 semanas sobre cancelamento. Mande suas histórias aqui no Nós. Você já foi cancelado por ser sincero, por ser sincera? E já foi... Já fui bloqueado pelo date. Cancelado pela boca de sacola. Esse cancelamento não serve. Fui cancelado, excluído, colocado na internet. Mas, Genilson, parabéns pela sua trajetória. Você se sente feliz e com a missão? Essa é a pergunta. Eu acredito que a gente está aqui porque a gente tem um propósito, né? Cada um de nós aqui tem um propósito, fazer o bem para alguém. E a gente não faz o bem em busca de receber algo. Eu acho que quando a gente se entrega, nós que temos essa cachaça da política dos direitos humanos, a gente está sempre buscando até mais para a luta do que para nós, né? E se eu nascesse novamente, queria nascer gay. Tá tudo bem. Gente,
Vem cá, vem cá, vem cá. Esse é um bordão que o povo já está com saudade, não é desse programa. Olha só, bonitão ou bonitona aí do meu lado que está assistindo. Olha, esse programa nós vamos dedicar a um colega nosso de trabalho, foi um produtor, Felipe. Eu tenho sonhado com ele esses dias todos, né? E sonhado e com uma presença muito forte dele. Ele foi assassinado por um companheiro, né, sexual na sua casa, um homem que tinha um esplendor jovem, esplendor, e foi ceifado da sua vida, dos seus amores, da sua paixão. Estava crescendo economicamente, comprou um apartamento, um carro, e isso colocou inveja nesses malditos, né? E foi brutalmente assassinado. Então esse programa vai aí em homenagem a Felipe, onde você quer que esteja com muita luz e volte para essa terra que sua missão ainda não terminou. Nesses 5 anos da TV Conexões, nós vamos homenageá-lo e tantos outros que passaram por aqui, mas você vai ser o grande homenageado deste ano, não só deste programa, porque é importante esses fatos nunca caírem no esquecimento. E nós temos que tomar cuidados, né? Porque às vezes se um fato choca, passa uma semana no noticiário e ele se esvazia até vir um outro. Mas é isso, meus queridos Ervoita. É importante que vocês saibam que vocês não estão sozinhos, viu? A luta é uma luta coletiva. Então, não se sinta só, procure ajuda, procure o CVV, tá? Procure os coletivos, procure alguém que esteja próximo de você, se abra. Não fique sozinho nessa luta, viu? Conte conosco e, principalmente, assista a TV Conexões para poder ficar informado de tudo que acontece aqui, porque nós somos a maior TV de produção educomunicativa desse país. Quase 2 milhões nesses 5 anos, você aqui com a gente e agora com a novidade, o Entretenimento TV, com vários podcasts lá. É só lá que você vai escutar essa turma maravilhosa falando sem fronteiras, sem grilhos, falando a verdade no Entretenimento TV, o seu canal independente do YouTube. Lá é independente, a gente pode falar tudo. Lhe encontro nos podcasts aqui da Entretenimento TV, que passa a produzir esses e outros programas da TV Conexões. Então, bonitão, bonitona, nós vamos embora, nós em revista. Então, a semana que vem, nós vamos discutir o processo da independência da Bahia, o que tanto é caro para a gente, baianos e baianos, falarmos da nossa independência, como nós discutimos aqui hoje, e esse tema não se esgota. Vamos falar no nós do cancelamento. O que é isso? A IA tomou conta da gente, das nossas vidas, um programa específico, e vamos falar de etarismo. Existe vida sexual além dos 50? Olha, esse mês está recheado de novidades. Quer ver um tema ou quer contar uma história? Seja aqui, seja no Entretenimento TV, no nosso podcast, e vai ter um podcast especial lá com Fernando Lauria, iniciando uma série. Vem, faça como os nossos companheiros aqui, Evelyn e Felipe, contando as suas histórias. Vou fazer um programa que a gente vai contar a história mais cabulosa. Não aqui, mas em outro canal. Em outro canal. Hein? Gente, vamos ficar de pé aqui, naquela câmera ali central. Joga pra cá. Meus queridos, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Se desse para soltar, não sei se vai dar o rap. Viu? Ó.
Alegrias, felicidade, ó. Agora é bebedurinha aqui. Já a música é padrão. Gente, até a próxima semana. Só faltou o Kiss Kiss. Tchau, tchau.